Então, hoje foi um dia para mim que cabe um pensamento sobre tempo. É deveras incrível como parece que foi ontem que eu me peguei vendo o primeiro episódio do Dragon Ball Clássico ou implorando para minha mãe comprar o jogo do Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. E que quando finalmente eu joguei, eu me lembro de passar horas a fio jogando. Sempre pedia para minha mãe traduzir algumas informações do game e cada vez que ela me dava mais informações, me dava mais vontade de pesquisar sobre esse universo fantástico. Indo um pouco mais no passado, eu me lembro de ver a minha mãe e a minha avó chegando com o mangá do Dragon Ball. Olha, eu não me lembro bem o volume, mas eu sei que se passa durante a Saga do Céu. É fascinante quanto essa obra ela se encontra ligada na minha vida e na vida de muitos brasileiros durante gerações. Quando eu era criança, eu sempre ouvi falar que foi a galera do Cavaleiro do Zodíaco que trouxe o conceito de anime para popularizar no Brasil, mas eu sempre achei isso diferente, pelo menos nunca impactou pra mim. Pra mim sempre foi Dragon Ball. Essa história sempre tem um lugar, essa história tem um lugar especial no meu coração e acredito que todos aqui presentes e todos os fãs brasileiros dessa obra. Particularmente hoje eu me vejo na obrigação de prestar as minhas homenagens a esse artista, para mim mais do que um artista, um mestre. Eu quero dedicar esse primeiro momento para contextualizar um pouco sobre a história dele, o nosso querido Akira Toriyama, tá? Então vamos lá. Akira, ele iniciou a sua carreira em 1988 com a história Wonder Island, publicada na Weekly Shonen Jump. Depois fez outros mangás como Highlight Island, seguido por Tomato Girl Detective. Aí ele começou a conquistar um pouco mais de relevância no meio. Sendo assim, ele conquistou a forma mesmo com o Dr. Slump, durante a publicação feita semanalmente na Shonen Jump, passada do período da época de 1980 a 1984, gerando assim 18 volumes encadenados que vieram a ser adaptados para anime, gerando assim uma da sua primeira obra que foi migrada para esse meio de anime, né? Agora indo para sua obra mais famosa, que é a série Dragon Ball, essa série é conhecida como um dos eixos para que foi conhecido como a Era de Ouro da Shonen Jump. Seu sucesso ele forçou o Toriyama a trabalhar em Dragon Ball de 1984 a 95. Durante esse período de 11 anos, ele produziu 42 volumes. Cada volume tem uma média de 200 páginas, de maneira que toda a trama de Dragon Ball se estende por quase 10 mil páginas. Além disso, o sucesso de Dragon Ball levou a uma série de anime para televisão, que nós todos conhecemos, de filmes, longas-metragens, videogames e mega merchandising. Sendo assim, eu quero pedir para meus companheiros compartilharem um pouco da sua vivência com a obra. Muito bem, meu caro Daniel. Bom, cara, na infância, né, acho que para todos nós, a tríplice coroa, né, a santíssima trindade dos animes era Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e Cavaleiro do Zodíaco. Né? E, cara, eu comecei a ver pelo Dragon Ball clássico mesmo, tinha DVDs lá em casa porque minha mãe gostava, e eu achei, cara, muito incrível, cara, a jornada do Goku é uma das jornadas do herói com ensinamentos mais belos que tem, né, cara, muita coisa da cultura japonesa ali, o desenvolvimento dele é maravilhoso, né, e apesar de ser simplista ali a partir do Dragon Ball Z, que é onde o negócio explodiu, né, cara, eu acho que os personagens são extremamente carismáticos, cativantes. E o poder da obra não tá na técnica de roteiro, né? Como todo mundo é viciado em falar que a obra é superior porque é roteiro e coisas. Não, cara. Não é questão de desenvolvimento apenas, mas é nos valores universais que estão impressos nos personagens, né? Tem valores de família, de amizade, sacrifício, como lidar com a morte de entes queridos, cara. Muito importante. Né? Eu, como sou uma pessoa que perdeu o pai na pré-adolescência ali, cara, tem aquele encerramento do Dragon Ball clássico, ou do Dragon Ball clássico, não, do Dragon Ball Z, que o Gohan vai correndo em direção a umas penas que estão caindo, né? Que é aquela peninha que sempre aparece quando vão falar do próximo episódio, é as penas das asas do Goku, né? Que o Goku tá morto. E ele chega lá e tá o Goku com as suas asas, né? Com a auréola assim, dando um tchau pra ele lá do céu, cara. E aquilo
impressionante, cara. Sempre quando eu vejo as aberturas e os encerramentos do Dragon Ball, cara, me dá um arrepio inacreditável, cara. É uma coisa que nunca, cara, nunca vai ser esquecido, porque as pessoas que cresceram com isso vão obrigar os filhos a ver de qualquer forma, e as crianças vão adorar assim, e depois vão passar para os filhos dele, porque, cara, além dele ser extremamente cativante e um desenho muito maravilhoso, de muito rico em entretenimento, né? De ser, cara, deixar as pessoas esperando para ver o que vai acontecer no próximo episódio, ele, cara, ele tem valores universais, cara, que todo mundo se conecta, né? Tem o vilão, cara, terrível, que é o Vegeta. Quando ele chega, ele é realmente insuportavelmente do mal. E mesmo assim, cara, através do coração puro do Goku, né, e do esforço que o Goku faz e como ele consegue naturalmente se superar, mesmo contra todas as expectativas, né? Isso dos vilões sempre se surpreendem com os poderes que o Goku adquire através do seu esforço, da sua força de vontade. O Vegeta, através disso, ele começa a transformar, cara. Ele se transforma completamente, né? Através de vários episódios. E vai mudando a cada coisa que ele vê Goku fazendo, aquilo mexe com ele e deixa ele extremamente inquieto. Ele não consegue persistir em sua maldade, em sua vilania, porque o Goku não deixa, cara. O Goku, simplesmente por ser ele, atrapalha as visões que o Vegeta tem de mundo, né? Acaba transformando ele. Cara, o Dragon Ball Z, ele foi o que realmente, cara, fez a gente perder o ímen de assistir animes, cara, porque não tinha como levar muito a sério do Cavaleiro Zodíaco e tudo mais, com aquela choradeira toda, antes de ver Dragon Ball e ver que, cara, pode ser sim uma grande coisa ver anime, cara. E através do Dragon Ball que eu dei chance pra ver Cavaleiro Zodíaco e Yu Yu Hakusho depois, cara. Foi a coisa que abriu, assim, a categoria animes pra mim. E eu acho que a obra do Toriyama vai viver pra sempre, porque os personagens são os mais legais, são os mais incríveis. Eu já defendi muitas vezes Dragon Ball como sendo mais legal que Naruto, várias vezes. Apesar de Dragon Ball Z não ser tão complexo, eu acho que é muito mais divertido, cara. E pra mim vai ser assim pra sempre. Obrigado, Toriyama, cara. Bom, o que eu posso falar dessa obra é que, tipo, foi ela que abriu e me trouxe pra esse mundo, assim, de animes. Que até então ela caminhava bem em paralelo a Cavaleiros do Zodíaco, só que foi o Dragon Ball que eu acabei assistindo primeiro. Foi minha mãe que me apresentou e foi depois que ela me apresentou isso, que eu comecei a acompanhar. E tipo, mano, foi o meu primeiro anime, então foi a partir dele que eu descobri esse mundo de milhões e milhões de outras obras de outros escritores, então eu comecei a acompanhar. E como o Charlie falou, tipo, o que molda a gente, no caso no Dragon Ball, não é a complexidade, né? Tipo, uma história profunda, personagens também, mas sim a simplicidade dela, né? Então, tipo, podem existir milhares e outros milhares de animes com uma história bem mais complexa, mas Dragon Ball sempre é divertido. É sempre muito bom assistir, mesmo que for só pra ver personagens caindo na porrada, mas sempre foi o diferencial do Dragon Ball, a proposta do Dragon Ball. E ela moldou muitas pessoas, porque até mesmo quem não conhece, quem realmente fala que não gosta de anime, conhece Dragon Ball. Pelo menos já assistiu mais de 10 episódios de Dragon Ball. É uma obra que ela se tornou atemporal, ela tá em todo canto do mundo, sempre tem alguém que conhece Dragon Ball. É uma obra, assim, com um respeito e uma admiração gigantesca. Tanto é que no Japão existe um feriado, que eu não vou lembrar agora, que é o Dia Internacional do Goku. Então, a importância de um anime, de uma obra em si, para chegar no nível de ter um próprio feriado, é porque não é uma coisa, tipo, que vão falar, mas só tem roteiro, conveniência de... Não! É porque ela impactou milhões e milhões de vidas, milhões e milhões de pessoas ao longo do mundo e ao longo da sua jornada. E o que o Akira fez com Dragon Ball
foi um ato assim revolucionário para a história dos escritores de mangás, né, os mangakas e animes. Ele mudou basicamente a forma de como se faz e se torna um mangaka ou uma obra famosa. E é uma coisa assim que, tipo, eu sempre vou levar comigo, eu levo desde criança e sempre vou levar, vou querer sim apresentar aos meus filhos. Não vou obrigar, mas eu sempre vou falar, ó, isso daqui é um anime que seu pai assistia desde moleque. Entendeu? Porque, tipo, pra quem, assim como é muito fã, a gente sempre vai lembrar dos momentos em que a gente ficava demorando debaixo do chuveiro, passando shampoo no cabelo pra deixar ele espetado, tentando se transformar em Super Saiyajin ou fazendo Kamehameha com a água do chuveiro. Então isso, tipo, bate aquela nostalgia e, tipo, é uma coisa que eu vou levar pra sempre comigo. Pra mim, cara, Dragon Ball, ela sempre teve uma obra, essa obra ela sempre teve pra mim um ar intimista. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui fã do Homem-Aranha, sempre. Homem-Aranha, Marvel, Wolverine, X-Men, mas nunca teve, ele não era esse tipo de desenho, e HQ ele não era tão acessível pra mim, eu nunca foi aquela, minha família nunca foi muito abastada, então nos raros momentos em que minha mãe não tinha dinheiro pra comprar uma HQ ou pra comprar um VHS, que sim, eu sou velho a esse ponto, ou na época do DVD, o que demorou muito até chegar essa época, eu sempre, o que eu tinha na época era a TV, própria, o sinal aberto, ou nos raros momentos que ia pra casa da minha avó, que era o sinal da TV paga da minha avó, né? Então, eram esses breves momentos que eu tinha como assistir alguma coisa. Então, eu sempre assisti, acho que através da Band Kids, eu não vou lembrar o programa agora. Eu comecei assistindo pela Band Kids, depois que foi o Dragon Ball Clássico. Não, acho que não sei se foi. Eu posso ter na cronologia, tá? Mas o que importa é que eu comecei assistindo o clássico, acho que foi pela SBT. Aí depois foi pela Band Kids, pro Z. Aí todo o resto foi na final da TV Globinho. Essa obra ela foi sempre ligada comigo porque, além de ver propriamente o anime, eu jogava bastante o jogo, como eu tinha mencionado no início. E pra mim ele teve um consenso um pouco a mais porque ele veio pegado diretamente com a memória que eu tenho da minha mãe. Minha mãe e meu pai eles faleceram, então essa obra ela sempre teve lá de maneira indeterminada, assim, eu jogando ou vendo alguma coisa do gênero. Porque quando eu tive meu primeiro videogame, não, né? Meu primeiro videogame depois de adolescente, que foi o Play 2, que ainda só fui ter ele quando eu tava, acho que no final da vida útil dele, que já tinha lançado o Play 3 e o Xbox 360, eu acho. E eu jogava bastante o jogo Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, o Budokai 3, porque eram as coisas que me davam paz. Eu não era aquele tipo de pré-adolescente que preferia ficar saindo, ir pra shopping, algo do gênero. O meu grande passatempo, o grande lazer era jogar videogame e assistir alguma coisa, ou ler alguma coisa. Então, enquanto o meu irmão saía e fazia as coisas dele, tinha toda uma vida social, eu preferia ficar em casa jogando, porque era isso pra mim o conceito de diversão. E a obra de Dragon Ball ela sempre me remeteu essa parte, essa segurança, essa parte de me sentir seguro. Indo um pouco pra filosofia de Dragon Ball, eu entendo que a obra ela se trata, acima de tudo, cara, de superação. Indo um pouquinho mais pro clássico, teve uma passagem que eu até falei em off com os rapazes, que o Goku ele era criança, ele estava passando depois, acho que foi depois da primeira parte do Dragon Ball Clássico, em que ele finalmente reencontra o avô Gohan. E ele começa a abraçar o avô Gohan e chorar, e tipo, nesse breve momento você esquece que ele era uma criança. Você lembra que ele era uma criança, que ele passou tudo aquilo e ainda se ensina uma criança, ainda vai passar por mais coisa ainda. Então você consegue entender o conceito de superação, o conceito de você poder acreditar em ser uma pessoa melhor e poder influenciar as pessoas a serem uma pessoa melhor. O Goku, na boa parte do tempo, ele não era um personagem que ele queria o esporte de lutar, mas ele não focava em matar os adversários.
Muito pelo contrário, ele preferia perdoar os adversários, dar a semente dos deuses para fazer com que eles lutassem mais, para eles entenderem o amor pelo esporte, pela arte marcial que ele tem. Então, na boa parte das vezes, claro, sendo imprudente, ele fazia isso. E agora, indo um pouco pro meu personagem favorito, que é o Vegeta, e chega a ser irônico, né? Que o Vegeta, de acordo com as coisas que a garotada fala, o Vegeta é o personagem que o Akira Toriyama menos gostava. Mas pra mim foi o que ele mais desenvolveu. Que antes ele era um vilão, depois um capacho, e depois de anti-herói e depois pro herói. Então ele é um cara que só queria saber de poder, que depois só sabia sentir inveja e depois construiu uma família e se tornou um herói. Então você consegue entender, ele teve todo um arco, cara, de indo pelo período das publicações, acho que foi 11 anos, de 84 para 95. Cara, foram 11 anos, isso só no mangá, tá, gente? Eu tô levando em consideração o anime, pode ser que tenha sido mais tempo ou menos tempo, me corrijam nos comentários, por favor. Mas foi ter esse período que o Vegeta ele teve pra evoluir. E ele não era tido como personagem principal, ele era pra ter sido morto até. Mas você consegue entender o quão grande é a história, o quão o Akira Toriyama ele consegue brincar com essas partes dos personagens, ele consegue desenvolver esses aspectos dos personagens nos mínimos detalhes sem a gente ver. É nítido que Dragon Ball ele não é uma história detalhista que leva muito em consideração o roteiro, preza pro plot twist ou algo do gênero. Não, Dragon Ball é literalmente aquela coisa que você assiste pra desligar o cérebro, cara, pra você ver, pra você, como o Vini ele tinha mencionado, pra você ver as lutas e pra você se divertir. Mas não, cara, você consegue tirar algo além disso. E vendo o trabalho do Toriyama, que ele alcançou, ele quebrou a barreira do Oriente, tipo, ele conseguiu alcançar o Ocidente. E eu não só falando por mim, mas como muita gente, eu acredito que muita gente mesmo se sentiu impactado com isso, porque é quase como se fosse uma morte de um ente querido. E foi, tá ligado? Foi como se fosse uma perda pra muita gente, porque essa obra ela cresceu com muita gente. Essa obra ela influenciou muito, não só na cultura pop, não só no caráter. É uma obra gigantesca, de um artista gigantesco. Exatamente, cara. O poder do Dragon Ball, pra mim, está na capacidade que ele tem de capturar a sua imaginação, cara. Igual o Vini lembrou de uma parada, que a gente ficava no banheiro fazendo cabelo de Super Saiyajin com shampoo. Cara, eu faço isso até hoje, infelizmente. Mas assim, cara, na infância, cara, quem nunca brincou de Dragon Ball, cara? Eu era, cara, tão fã do Vegeta que, assim, vamos brincar de Dragon Ball, vamos. Condições, eu sou o Vegeta. A pessoa falasse, não, você não vai ser o Vegeta. Eu falava, então suma daqui, seu verme miserável. Cara, eu sempre gostei muito, cara. A dublagem, cara. Outra coisa que foi inacreditável foi a dublagem, né? Como que os caras acertaram tanto com a dublagem daquela? Mano, eu era muito fã da voz do Vegeta. Eu achava insanamente, cara, legal, cara. Tudo que ele fala tem um peso enorme, cara. Até quando o filho dele, o próprio filho dele tá olhando pra ele. Tá olhando o que é? Você é retardado por acaso? Cara, o jeito que ele fala é muito engraçado. E cara, é muito bom. Tanto que tem uma coisa marcante. Eu fui assistir, finalmente começou a passar na Cartoon Network. Daí tava tranquilo, começou a passar Dragon Ball. Pensei que era Dragon Ball Z normal, né? Daí tava um pouco estranho, né? A imagem tava diferente, mas eu pensei que era o quê? É porque tá nesse canal, é por isso que a imagem está estranha. Só que daí, cara, tava tudo normal. Quando o Vegeta começou a falar, eu quase morri, cara. A voz estava diferente. Não que estava ruim, mas estava diferente. Não era a mesma, cara. Falei, era o Dragon Ball Kai, né? Não, era Dragon Ball Z Kai. Eu amei a abertura. A abertura é muito legal, cara. Mas, meu Deus, quando o Vegeta falou, eu falei, não, é impossível de assistir. Não tem como assistir este desenho. A voz de todo mundo eu aceitei, mas a do Vegeta não, cara. Então, pô, sempre, depois de anos, sempre baixo o Dragon Ball e assisto, né? E eu era tão doido com o Dragon Ball que quando acabava o DVD, eu assistia em fita cassete
em DVD. Quando acabava, eu começava do primeiro episódio, tá ligado? Igual a TV. A TV, ela acaba aqueles episódios que ela comprou, e dela começa de novo. Eu tinha esse negócio. Acabava, começava de novo, sem problema nenhum, assistia tudo de novo, cara. Era muito legal, cara. Olha, uma coisa muito importante que o Charlie disse é que, além de tudo, né, o que às vezes para vocês, na opinião de vocês, torna uma obra completa, no caso do Dragon Ball, assim, pra mim, mano, é trilha sonora, as músicas que tocava durante os episódios, principalmente durante as lutas, que fazia você ficar empolgado assistindo os caras se comendo no soco, ou então quando algum personagem estava fazendo algum discurso. Um grande exemplo disso é a música que toca quando o Android 16 tá fazendo o discurso pro Gohan antes da cabeça dele ser explodida pelo céu. Você tá louco, aquela cena, aquele discurso junto com a música é do caralho. E quando algum outro personagem morria, ou quando era momento de tensão, assim. Mas a dublagem sempre foi a parte, assim, uma das partes mais chamativas de Dragon Ball, porque, que nem o Charlie disse, mano, como eles acertaram muito bem no elenco de dublagem de Dragon Ball. Pra vocês terem noção, eu só assisti Dragon Ball legendado, né? Com a voz em japonês legendada em português, quando saiu o Super pela primeira vez, né? Porque ainda não. Como ele estava saindo simultaneamente com o Japão, ainda não tinha dublagem. Eu assisti ele legendado e depois reassisti quando ele foi dublado. E foi a única vez que eu assisti Dragon Ball legendado na minha vida. Porque desde criança, assim, foi sempre dublado e todo mundo sempre vai se lembrar das vozes icônicas do Wendel Bezerra, como o Goku, né, e de vários outros dubladores. E então, assim, tipo, é uma obra que, na minha opinião, ela se torna completa justamente por essa junção de fatores. São episódios empolgantes, trilha sonora e principalmente a dublagem. Realmente, cara, que trilha sonora inacreditável, né, cara? Principalmente a música que ficava tocando ali no Dragon Ball Z, enquanto eles estavam pensando aqueles milhões de coisas no meio da luta, né? Eles paravam a luta e ficava aquele pensamento. Cara, aquela musiquinha era demais, cara, demais Sim, mesmo. era muito boa. Até hoje eu sei cantar todas as aberturas e encerramentos, porque eu acho, cara, obras preciosíssimas, cara, assim. Cara, é quase um hino, né, mano? É incrível parando pra pensar o quão impactante que tem. E como vocês mencionaram, a dublagem é característica. Eu mesmo não consigo, quando eu ouço o Endo Bezerra dublando qualquer outra coisa, eu sempre lembro do Goku. Porque não dá pra desassociar o personagem do dublador. Não dá, não dá. É bobo, você vai assistir as coisas e você pensa, você coloca na hora o Goku na mente, não tem como. Foi tipo quando eu fui assistir o filme do Batman com o Robert Pattinson e quando ele começou a falar, eu falei, olha o Goku de capa preta. Porque não tem como, cara. É surreal. Você automaticamente já relaciona o dublador com o personagem, cara. É uma voz assim que, tipo, mano, ela vai ficar marcada na história. E, tipo, vai ser do caralho, mano. É do caralho. Gente. Seu inseto insolente! Eu amo quando ele fala dessas coisas. É muito bom, cara. Não tem como, assim, Dragon Ball, ela pode ter trilhões de episódios, várias sagas, milhões de jogos, ovas, filmes, mas assim, tipo, pode sim, realmente, às vezes, não ser comparado aos animes de hoje em dia, mas é um anime, assim, que sempre vai marcar na história de vida de todas as pessoas, cara, de vivência, de história de todas as pessoas, até, sei lá, quando elas morrerem e deixarem só os filhos, elas sempre vão ter Dragon Ball na vida.
Exatamente, cara. Os desenhos ocidentais, eles focam muito em coisas práticas, tipo, muita explicação para os poderes das pessoas, explicações pseudocientíficas, mas, cara, os japoneses eles têm essa capacidade de simplesmente fazer o negócio que a sua imaginação vai preencher e transformar aquilo numa coisa incrível, né, cara? O voo dos Super Saiyajins é um dos mais da horas, cara. O cara evolui o Ki e, cara, quando tem aquela abertura que eu acho a abertura de anime mais incrível, mais. Qual é a palavra, cara? A abertura mais icônica. A abertura mais icônica dos animes é a do. É a segunda do Dragon Ball Z. E começa, eu acho que é a saga do Majin Buu já. E tá o Gohan, o Trunks e o Goten na cabeça do Shenlong. E passa o Piccolo e o Vegeta voando assim na frente, cara. Ali, cara, minha É imaginação um encerramento. Esse daí é um encerramento. naquela hora. Esse é um encerramento. Não, é eu abertura. lembro. Não, é a abertura. Abertura? Nossa, o Ah, abertura. perigo, Ah, tá. caos. É a abertura da. Nossa, cara, Da tempo da Saga do Céu. O perigo e o caos. olha o nível fantástico do Dragon Ball, cara. Essa É abertura literalmente a imaginação que dá forças pra voar, cara. Sim, mano, é literalmente isso, velho. Uma outra abertura também que pra mim na minha opinião, eu Vinícius, eu considero uma das aberturas que tem a letra mais linda. Ela fica empatado ainda com uma outra abertura, mas é a abertura do Dragon Ball GT. Acho que pra mim a abertura do Dragon Ball GT é uma das aberturas com a letra, a melodia, a música em si, vamos por assim, uma das aberturas mais lindas que eu já ouvi. Ela fica só empatada em primeiro lugar com a abertura do chamada Chikilde, ou Pelo Mundo, que se eu não me engano é a primeira abertura dos Cavaleiros dos Zodíacos da saga de Hades, do Santuário. Nossa, essa música é linda também. Que é uma outra abertura sensacional. Então, tipo, pra mim, assim, essas duas aberturas são muito lindas, mas a do Dragon Ball, ela dá aquele feelingzinho. É literalmente uma declaração de amor pra alguém que você ame, que você goste, sabe? E colocando num contexto geral, acompanhando a história do que o Goku e a Pan e o Trunks estão fazendo, casa certinho, tá ligado? Com a vivência que eles têm no Dragon Ball GT. Então, tipo, é uma das aberturas que pra mim sempre vai ser top 1. Disparado, sempre vai ser. Me dê a mão para fugir dessa terrível escuridão, né, cara? Sim. Eu não sei se tá certo isso, mas parece que o Dragon Ball GT não é do Toriyama. Vocês sabem disso? Na verdade, ele é produtor executivo do GT, porque quando acabou o Z... ele só não é mangá. Ele só não é o criador. Ele só não é o criador oficial mesmo. Ele supervisionou... Só deu aval, só. Isso, ele só deu aval, só que ele deu total liberdade criativa para as pessoas envolvidas. Tanto é, se eu não me engano, acho que o único dedo, literalmente, do Toriyama foi no desenvolvimento do design do Dragon Ball, do Super Saiyajin 4. Tirando isso, ele só supervisionou a criação da obra e deu aval. Tanto é que, tipo, por muito tempo, né, todo mundo achou que seria o último anime, que o final do GT literalmente fosse o final, né? Mostrando depois lá a Pan velhinha, e depois mostra que a Pan ela teve um neto que é igualzinho ao Goku, que se passa 100 anos depois do Goku ter morrido e tal. Só que depois, em nota oficial, né? Como hoje em dia todo mundo já sabe, foi falado que o Dragon Ball GT ele não faz parte do cânone, é uma side story, ela é considerada como uma história em um universo paralelo. Cara, pra mim ele teve o melhor encerramento que a saga poderia ter. E é uma coisa que eu tava... Concordo. O encerramento ele foi assim... O encerramento, pra quem pega, tipo, a gente cresceu assistindo o Dragon Ball clássico, aí teve o Dragon Ball Z, teve os filmes que foram sendo lançados, né, durante a saga clássica e o Z, e você vê o final do GT... Eu lembro até hoje que a primeira vez que eu assisti o Dragon Ball GT junto com a minha mãe, no final, mano,
Quando terminou com o locutor falando e explicando que a jornada do Goku estava se encerrando e agora ele iria dizer adeus, mano, eu só lembro de eu em prantos, em frente à TV, chorando. Porque aquilo, tipo, mano, tocou de uma tal maneira, porque, como eu falo, o Dragon Ball às vezes ele pode ser muito simplista em questão de enredo e roteiro e história. Só que o peso significativo no final do GT ele é tão grande, que, tipo, meu, é um negócio assim que só de estar falando aqui eu já começo a ficar com o olho cheio de lágrima, velho. Porque, mano, é um negócio surreal, de tão bom e emocional que é. Realmente, cara, é muito. Ele pega muito na emoção, né? Eu acho que o final da saga do céu ali, né, cara, eu acho. Cara, aquela parte do Goku falando com o Gohan. Meu, aquilo ali é lindo, cara. Uma das coisas que eu queria destacar agora também, algumas outras obras do Toriyama, eu não cheguei a jogar, mas pelo que eu fiquei sabendo, o Chrono Trigger, né, que foi o de ilustração direta que o Toriyama fez com um colega dele, que também para ele foi uma surpresa, né, o falecimento do mesmo. O Akira Toriyama ele foi meio que um precursor no JRPG, né? Então, o Chrono Trigger ele é literalmente, não aqui no Ocidente, mas lá no Oriente, ele é quesito de sucesso para a marca Chrono Trigger, que são as ilustrações feitas pelo Akira Toriyama. Então, ele como artista, fica aqui uma curiosidade também, que com a receio que algumas pessoas não saibam tanto, que o Akira Toriyama ele começou como designer gráfico. Então ele começou a fazer alguns trabalhos até engatar como mangaka, né? Então o conceito dele inicial não era nem ser mangaka, então ele foi para ter um dinheiro, né, para poder sustentar, e acabou se apaixonando pela área, né? E o empresário, né, dele acabou se apaixonando pelo trabalho dele. Então foi uma coisa que o talento dele meio que deu margem para ele fazer esses trabalhos que ele faz, né? O que chega a ser incrível, cara. Como a arte dele tá intrínseca à cultura oriental, como o Vini mencionou, a ponto de terem criado um feriado próprio para uma obra dele. Sim, mano, e tipo, além de Dragon Ball, outras obras também de muito sucesso são, como você mesmo também falou no início do vídeo, Dr. Slump e Sandland também, né? E aproveitando, né, em breve, eu não lembro ao certo se já saiu ou ainda vai sair um filme animado adaptado, que vai ser a adaptação da obra do Akira Toriyama do mangá Sandland, né? Então vai ter um filme, se eu não me engano, em computação gráfica, na pegada que foi o último filme do Dragon Ball Super Hero. Então vai ter um filme animado no Sandland, se eu não me engano vai ser o primeiro filme adaptado dessa obra. E ela vai chegar assim, tipo, numa hora assim, pra só aumentar mais assim a importância do legado do Sensei Akira. Exatamente. Gente, com isso antes de encerrar, eu só queria dar meus pêsames e o meu lamento pela família do Toriyama, né? Então todo apoio para eles. Fizeram uma coisa bacana, que foi anunciar a morte dele, que foi no dia 1º, não foi hoje, no dia 8, como todo mundo pensa. Ele veio falecer no dia 1º e por respeito, a mídia só foi liberar essa informação depois de um período, respeitando o luto da família dele, o que pra mim é uma cultura pra mim que deveria ser trazida aqui pro Ocidente, né? Porque hoje, quando você se trata de um artista, a galera não tem lá esse muito respeito. Então eu prezo muito por isso, pra família dele estejam bem, os entes queridos dele estejam bem. E o meu muito obrigado ao Akira Toriyama pela obra dele. Bom, para encerrar, eu só queria deixar uma frase retirada de uma abertura do Dragon Ball, dizendo que liberdade é correr pelos céus e sempre unidos vamos triunfar. Dedico essa mensagem ao nosso querido sensei e grande mestre Akira Toriyama.
Eu também gostaria de deixar claro que quem procura com força e energia realizar sonhos e fantasias em algum lugar da Terra logo vai brilhar. Com isso eu encerro parafraseando o Masashi Kishimoto, né? Artista de Naruto. Que de fato o Saori seja tão lindo pro Akira Toriyama como ele imaginou nas obras dele. Então, Akira, novamente, muito obrigado pelo seu trabalho e pela sua obra.